que é fascismo? Fascismo é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em alguns países europeus depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente daqueles que enfrentaram várias crises econômicas, como a Alemanha e a Itália. Dentre das principais características desses sistemas estão a concentração de poder em um único líder, o imperialismo e o uso da violência, diferente das outras correntes ideológicas. O fascismo é de difícil compreensão ou definição. Ele pode apresentar diferentes significados dependendo do enfoque escolhido e das características acentuadas. Assim ainda, não há um conceito de fascismo universalmente aceito. Segundo o filósofo e historiador Norberto Bobbio, a definição de fascismo se refere principalmente à sua dimensão histórica, constituída pelo fascismo italiano e pelo fascismo alemão. Apesar da difícil definição de fascismo, a observação histórica nos permite pensar alguns aspectos mais comuns nesse tipo de regime. No geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder em um único líder. Esse líder deve ser cultuado e pode tomar qualquer decisão sem consultar o restante da sociedade. Além disso, o fascismo também defende a exaltação e a coletividade nacional em detrimento da cultura de outros países. Os governos fascistas também buscavam expandir o seu território através de conflitos internacionais e, para isso, investiam pesadamente em equipamentos e armas para a guerra. Para garantir a manutenção dos seus governos, os líderes fascistas também controlavam os meios de comunicação em massa e, pós ali, disseminavam a sua ideologia. Qualquer crítica ao governo. 5 pontos para entender o conceito fascismo. Qualquer crítica ao governo era combatida com o uso da violência e terror. Aqueles considerados inimigos do governo poderiam ser punidos com a prisão, até mesmo com a morte. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália passava por uma forte instabilidade política social. Essa situação fez com que aparecessem vários grupos buscando uma solução para o sistema decadente do país. Assim, partidos alinhados à esquerda, como socialistas e anarquistas, começaram a crescer. E no contexto do surgimento desses grupos, que surge o fascismo, tendo como principal líder Benito Mussolini. Em 1922, os fascistas realizaram a Marcha sobre Roma, uma manifestação política que pedia que o rei transferisse seus poderes para o Partido Nacional Fascista. Pressionando o rei, convidou Mussolini para fazer parte do governo. Já inserido na esfera do poder político central, os fascistas puderam começar a colocar em prática o seu projeto autoritário centralizador. Já em 1924, os fascistas chegaram a ter 2/3 do Congresso italiano, ainda que sob alegações de eleições fraudulentas. Com os partidários fascistas no poder, começava a ditadura fascista na Itália. O poder legislativo foi enfraquecido, os meios de comunicação foram fechados, todos os partidos, menos o PNF, foram colocados na ilegalidade e a pena de morte passou a ser legalizada. Além disso, o Estado passou a controlar a economia e a oposição ao governo era enfraquecida. Como as organizações trabalhistas na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, começou a surgir um regime autoritário, bem conhecido
que se aproximava muito do fascismo italiano. É o nazismo, que teve como principal líder Adolf Hitler. Assim como a Itália, a Alemanha também saiu da Primeira Guerra Mundial em uma profunda crise econômica que somente foi agravada pelo Tratado de Versalhes, o tratado que declarou oficialmente a Alemanha como derrotada na guerra. Impôs diversas sanções políticas e econômicas pesadas ao país. Esse cenário acabou fortalecendo o sentimento de revanches nos alemães e fortificou assim o nacionalismo extremista. Após um período relativamente bom e de recuperação econômica, que foi o da República de Weimar, em 1929, com a crise mundial, a Alemanha novamente entrou em uma grande crise econômica, com a promessa de retornar o crescimento econômico com o Estado forte. O nazismo começa a ganhar muitos seguidores articulados de dentro da República de Weimar em 1932. Os nazistas conseguiram 37% de votos nas eleições, conseguindo assim 230 cadeiras no parlamento. Já no ano seguinte, o partido nazista começa a pressionar o então presidente para dar mais poder a Hitler. Com a pressão, Hitler foi indicado a chanceler e posteriormente assumiu a presidência do país. Assim começa o regime nazista na Alemanha. A ditadura de Hitler teve por principais características a exaltação do líder, a militarização da sociedade alemã e o controle intensivo através da máquina de propaganda. Outras das características mais conhecidas foi o antissemitismo, partido pautado na crença da superioridade da chamada raça ariana. Essa crença resultou na morte de mais de 10 milhões de pessoas em campo de concentração, a maior parte delas judeus. Outra característica é a intenção do expansionismo, pautado também pela crença de que a raça ariana deveria dominar o mundo. E afinal, o que você acha? Tire suas próprias conclusões. O fascismo é de direita ou de esquerda? No momento atual em que estamos passando. Como já falamos, é muito difícil a definição de fascismo. Por isso também é muito difícil localizá-lo no aspecto ideológico. Comumente o fascismo é localizado na extrema-direita, principalmente pela notável oposição ao socialismo. No entanto, o fascismo também se opõe muito ao liberalismo, o que pode ser visto, por exemplo, nessa ideia de Estado forte. Segundo Norberto Bobbio, uma diferença entre o fascismo italiano e o fascismo alemão é que o italiano teria um caráter mais revolucionário e de esquerda, enquanto o alemão seria de direita. O fascismo italiano e o alemão são os mais conhecidos, mas isso não significa que esse regime não tenha acontecido em outros países do mundo. Portugal e Espanha, por exemplo, também tiveram regimes fascistas. E na influência do fascismo chegou até mesmo no Brasil em meados de 1930, com integralismo, mesmo tendo entrado em crise na Segunda Guerra Mundial, as ideias fascistas continuaram presentes, principalmente em contexto de crise, seja ela política, social ou econômica. E você percebe a presença de ideias fascistas no cenário político brasileiro atual? Se tiver alguma sugestão de tema, conteúdo que a gente possa abordar, não deixe
de comentar. Até a próxima.